Presidente, o Brasil é um país surpreendente. Entre a concepção desta ação e o início do julgamento, houve muitas mudanças, inclusive no cenário político. Entre o início do julgamento e a data de hoje, mudanças radicais. Eu me regozijo pelo fato de ter pedido vista, ministra Rosa, porque hoje nós sabemos muito mais do que ontem. Basta ver as revelações, e veja, nós não estamos sequer na posição do ministro Teori, mas as revelações que vêm pela mídia dessa operação Lava Jato, que dá a dimensão da corrupção do aparato estatal brasileiro. E é preciso entender isto. E, claro, isto tem parte a ver só com o financiamento do sistema político-eleitoral. Na verdade, tudo está a indicar um modo de governança em relação a só uma empresa, a empresa maior, era a maior empresa do Brasil, a Petrobras. E as revelações são chocantes quando se diz que 3% deveria ser vertido para o partido político. Permanentemente, de cada contrato da Petrobras, ministro Fux. Isso nada tem a ver com campanha eleitoral, tem a ver com o sistema político em geral, com um modo de administrar. Mas eu passo aí. O ministro Celso de Mello, do alto dos seus 44 anos de serviços relevantes prestados ao país, qualificou o esquema apelidado de mensalão como a grande vergonha da nossa história política, na Ação Penal 470. Hoje, nós vimos quão modesto foi o mensalão, orçado em 170 milhões. Não corresponde sequer a esse valor, essa nova moeda, nessa nova unidade monetária chamada de barusco. Um barusco, 100 milhões de dólares, já são 360 milhões. Que não era para finalidade partidária, era para apropriação. Um subgerente da Petrobras guardou para si. Ou seja, lá para quê? Para distribuir 100 milhões de dólares. Veja, muito mais do que o mensalão. Se nós formos rigorosos, daqui a pouco o mensalão terá que ser julgado em juizado de pequenas causas. Essas sábias palavras do nosso decano foram atropeladas pela sucessão de acontecimentos. Como se viu, o mensalão foi rebaixado no rating soberano dos escândalos. Se daquela feita analisamos pagamentos a parlamentares da base aliada, financiados por verbas de contratos de publicidades e empréstimos bancários fajutos, na Lava Jato temos quadro potencialmente mais sombrio. A investigação revela que o patrimônio público estaria sendo saqueado pelas forças políticas. Os recursos serviriam para manter a boa vida dos mandatários, mas não apenas isso. O esquema se afigura como um verdadeiro método de governo. Um método de governar. De um lado, recursos do Estado fluiriam para as forças políticas, de outro, financiariam a atividade político-partidária e de campanhas eleitorais. A corrupção de agentes públicos, a manutenção da base partidária fisiológica, a compra de apoio de imprensa e de movimentos sociais e, claro, que ninguém é de ferro, os luxos dos atores envolvidos, casas, iates, apartamentos, reformas de apartamentos de namoradas, amantes, mãe e tudo mais. Ou seja, cuidava-se de um método criminoso de governança que visava a perpetuação de um partido no poder por meio, e aí é relevante a discussão sobre a estação, ministro Fux, do asfixiamento da oposição.
Essa é a questão-chave nesse debate e que não veio à tona até então. Por quê, ministra Carmen? Se nós pudéssemos dizer e não tivesse havido o episódio do Lava Jato, que agora o financiamento só poderia ser público ou só de pessoas físicas, nós estaríamos decretando a falência de qualquer sistema de oposição. Por quê? Porque o partido da situação não precisa de dinheiro. 3% dos 6 bilhões que foram estimados pela Petrobras de prejuízos com a corrupção é alguma coisa equivalente. 1/3 disso ia para o partido? Alguma coisa como 2 bilhões. Isso significa que o partido tem em caixa, hoje ainda, algo em torno de 2 bilhões de reais. Mas a Polícia Federal estima que são 19 bilhões. Portanto, terá muito mais em caixa, considerando que 1/3, pelo menos, seria do partido político. Logo, o partido pode disputar eleições sem financiamento público, sem financiamento privado e se manter no poder. Essa é a delicadeza do debate que nós estamos travando. Mas vamos lá. A investigação aponta que a Petrobras contratava suas obras de engenharia com um grupo de empreiteiros que controlavam os preços e devolviam 3% de tudo que recebiam. Os delatores apontam o partido do governo como o destino da parte do leão. O gerente executivo de engenharia, Pedro Barusco, afirmou na polícia e em depoimento à CPI que 2% de todos os pagamentos feitos pela diretoria de serviços da estatal, comandada na época por Renato Duque, eram entregues ao tesoureiro do PT. Isso é afirmado em outras delações, como as do presidente da Camargo Correia, Dalton Avancini. Esquema semelhante funcionaria na diretoria internacional, comandada por Nestor Cerveró. Nós, na turma, ministro Celso, ministro Teori, julgamos não faz muito um mandado de segurança sobre aquele que serve, ministra Carmen, sobre o caso de Passadina, uma empresa cujo valor inicial começa em 100 milhões e termina em 1 bilhão de reais. E aí se diz, mas o partido sempre defendeu a tese do financiamento público ou do financiamento privado. Será por quê? Uma conversão tardia, procurador-geral? Ou porque ele não precisava mais de dinheiro? Interessante. Com financiamento público, tudo. Ou porque buscava uma anistia? Curioso. Mas nós temos que responder essa pergunta. Porque é essa a ação que a OAB propõe. Que viabiliza esse tipo de discussão. Era exatamente o que o partido queria. Os valores seriam entregues ou por pagamentos ocultos ou por doações eleitorais contabilizadas e declaradas à Justiça Eleitoral. E outro problema, que passa a usar a Justiça Eleitoral como lavanderia. Inclusive, declarações chocantes. Nós normalizamos o absurdo. Mas declaração de que parte do dinheiro que era devido foi entregue à Justiça Eleitoral e por isso era deduzido da contabilidade da propina. Declarações agora publicadas. Não estamos falando de simples ilações, como sabem. Há provas concretas, não só a palavra de pessoas interessadas, presos em obter a liberdade. Para começar, o volume de recursos encontrados em conta dos agentes da Petrobras no exterior é um elemento forte na direção de que algo está muito, muito, muito errado. Ministra Carmen, eu ouço de vez em quando aquela cantilena de que a Petrobras é nossa, de que a Petrobras tem que ser defendida, e eu agora entendo. A Petrobras é nossa no sentido de que nós nos apropriamos da Petrobras. Nós fazemos com a Petrobras o que nós queremos, não é que é nossa do povo brasileiro. E eu entendo também agora por
por que determinados segmentos partidários fazem defesa tão ferrenha de estatais. É para sua manipulação, ministro Fux. É para transformá-la em propriedade própria. Não para a defesa de qualquer veio nacionalista. É disso que se trata aqui. Quando se fala, não se fazia contrato na Petrobras sem pagar propina. Não se fazia contrato na Petrobras sem inverter dinheiro para o partido. Está evidente a confusão entre Estado e partido. Mas como ninguém é de ferro, nem tudo pode ir para o partido. Tem que ir para os iates, para as casas, para as pessoas. E agora se diz, bendita Lava Jato, porque deitou luz sobre este caso. Do contrário, podíamos ficar animados. Poxa, estamos dando um grande avanço. Vamos agora proibir a doação das pessoas jurídicas e, quiçá, das pessoas físicas. Só doação, financiamento do Estado. E sabe qual seria a luta eleitoral que se faria entre o partido do governo, com os recursos que dispõe hoje, muito provavelmente no exterior, e que terá certamente meios de trazê-los, e os partidos de oposição? A luta de um lutador forte com alguém algemado, porque ele teria que se contentar apenas com os recursos vindo do sistema oficial. Muito curioso, ministro Fux, porque o partido que mais leva vantagem em razão da mais-valia e dos métodos utilizados para captar recursos das empresas privadas, agora, como Madre Teresa de Calcutá, defende o encerramento das doações das empresas privadas. Eu quase que me emociono, quase que vou às lágrimas. Mas realmente vou ter que conter as lágrimas, porque é uma conversão que certamente merece algum tipo de canonização. Será que nos tomam por idiotas? Será? Essa conversão. O partido consegue captar recursos na faixa dos bilhões de reais, continuamente, tendo como base os contratos de uma empresa estatal do tamanho da Petrobras. E nós só estamos falando da Petrobras. E passa a ser o defensor, coloca no plano de direitos humanos, defende bravamente o julgamento da inconstitucionalidade da doação das empresas privadas. Eu fico emocionado, sabe? Eu realmente me toca o coração. Temos que lembrar, eu acho que era bom lembrar as lições tradicionais. Vossa Excelência, ministra Carmen, que é professora de Direito Administrativo, que as empresas estatais são patrimônio público. Elas não podem ser assaltadas por um grupo de pessoas que acham que pode usar para o seu benefício. Note-se que estamos agora sim falando de financiamento público de campanha. A rigor, esse partido também, temos que reconhecer, é um partido de vanguarda, procurador-geral, porque instalou o financiamento público de campanha antes de sua aprovação. Claro, recursos de estatais diretamente para o partido. De fato, é um modelo, ministro Marco Aurélio, vanguardista. Porque o financiamento público já tinha sido instalado. Claro, dinheiro da Petrobras diretamente para alimentar as atividades partidárias. Não tivesse ocorrido, repito, não tivesse ocorrido esse episódio, a Lava Jato, e viéssemos nós a declarar a inconstitucionalidade da doação privada,
certamente nós estaríamos estabelecendo o modelo mais desigual de campanha eleitoral, porque teríamos, de um lado, alguém que tem recursos públicos vindo das estatais e o outro algemado. É disso que resulta o modelo. Porque as fontes continuavam ativas.